Foi na região de Piraquá que o líder Guarani Marçal de Souza, em 1980, localizou 30 famílias à margem do rio Apa, Mato Grosso do Sul. Na luta pela permanência desses índios em Piraquá, Marçal foi barbaramente assassinado em 25 de novembro de 1983. E eu creio que, pelo Brasil inteiro, vai levantar, ou já levantou, índios esclarecidos como eu, que levantará sua voz em prol da sua raça. Um ano depois do assassinato, até hoje não esclarecido, as lideranças indígenas de Mato Grosso do Sul, reunidas na matriz de Dourados, lembram Marçal, também chamado Tupã-I, o Deus Pequeno. Meu pai era uma pessoa, uma das características fundamentais dele era ser uma pessoa muito humana. Ele era humano demais. Ele era um pai amigo, participava assim, do nosso dia a dia, constantemente dos nossos problemas. E ele não vivia só para a família, ele vivia para toda a comunidade ali. Aqui, na reserva indígena de Dourados, Marçal viveu durante 40 anos com a sua família. Mas quando assumiu a luta de sua tribo e fez dessa luta seu destino, mudou-se para Campestre, onde chefiou a resistência contra a expoliação dos proprietários de terra. Durante o tempo que nós vivíamos juntos, ainda outro dia estava contando para os meninos, nós sofremos muito, mas nós sofremos juntos. Nós sofremos juntos. Eu ajudei a fazer poço, eu já fiz poço na minha vida, já fiz casa, tudo junto com ele. E criamos 7 filhos, ainda pegamos mais 2, desse tamanho assim, ó. Nós pegamos para criar. Nas últimas semanas que meu pai esteve na nossa casa, né, na reserva indígena de Dourados, eu conversando muito com ele, eu percebi o quanto que ele estava assim, ele estava dividido. Mas ele se sentia mais feliz lá em Campestre. Meu pai chegou a um entendimento, assim, desenvolveu tanto entendimento dele, que ele chegou a um estágio de entendimento, melhor dizendo, na sociedade do branco, que ele viu, avaliou todos os valores da sociedade do branco e ele viu que isso daí não tinha nada a ver com o índio, que não traria nenhum benefício para ele. Então ele voltou a ser índio novamente em Campestre, com todas as características, índio mesmo. Deixando os brancos com que foi educado, Marçal viveu os últimos 5 anos na aldeia de Campestre, onde trabalhou ao lado de sua companheira. Era noite, Marçal estava dormindo, chegaram 2 homens, não se podia ver seus rostos. Um deles sentou-se na cadeira e disse que precisava de comprimidos para o pai, que estava doente. Guapuche, ao tirar a filha, o guapo, ao já lá cigarro, o mandisse o pitar para o guapo. Aí isso veio Marçal, será que... Quando Marçal ia se levantando para calçar seu chinelo, o homem sacou o revólver e atirou. Ainda falei para ele assim, você não abre a porta fora de hora. Eu falei, não sou nem louco, sabe, de hora. Porque lá era muito perigoso mesmo. E para mim ele nunca sabia que ele estava correndo perigo por lá. O peia pegou ele interna até o Guarajá, pessoal. O primeiro tiro foi da boca. Deram 5 tiros nele. Aqui, um buraco aqui assim, aqui, desse lado aqui, foi aqui. Eu estou acompanhando o caso indicado pela ordem.
Então, desde o momento que o Marçal de Souza foi assassinado, eu comecei a acompanhar junto com a polícia a fase de inquérito policial. Agora nós aqui no Mato Grosso do Sul, eu particularmente como advogado, o que a gente sente, o que eu sinto, é que em cima da questão Marçal de Souza, há todo um acompliciamento de silêncio para que essa questão, para que esse caso não seja solucionado. Perdido no fórum de Ponta Porã, onde os assassinos arrasta-se sem solução. É uma questão de dignidade nacional esclarecer esse e outros assassinatos de líderes indígenas. Só nos últimos 8 anos, 13 chefes indígenas foram mortos. Nós temos em mãos aqui o inquérito da Polícia Federal a respeito do assassinato do índio Marçal. E este inquérito, instaurado pela Polícia Federal, foi encaminhado posteriormente ao Procurador da República, Procurador de Justiça, que era para o encaminhamento do processo, e tramitou determinado tempo na Justiça Federal, e o juiz federal, em sede na capital de Campo Grande, entendeu que a competência não seria da Justiça Federal, e sim da Justiça Comum. Então, este inquérito se encontra em minhas mãos, desde setembro, para uma análise. Eu estou fazendo um estudo, um levantamento, a respeito da competência para o processamento desta ação, após a qual virão novas diligências, oferecimento de denúncia, sem a definição dessa competência ou da Justiça Federal ou da Justiça Comum, que deverá ser decidida pelo Tribunal Federal de Recursos. Nós não temos como agir ainda em questão de diligências, ou oferecer denúncia, ou arquivar. Nós reclamamos a injustiça, a calúnia, a pobreza, a fome que a civilização nos trouxe. O ameaço começou depois que o fazendeiro derrubou tudo as matas, que já formou a parte dele. Então, quando a mata está ficando agora, como ficou mais ou menos umas 2.000 hectares, já muito pouquinho, ele começou, então, querer tirar nós, né? Marçal de Souza vinha crescendo politicamente. Enquanto não representava para a ordem constituída um perigo, enquanto não representava uma ameaça de ruptura com a estrutura agrária do nosso Estado, Marçal de Souza estava incólume. No momento em que Marçal de Souza avança politicamente, no momento em que ele descobre que a luta dele como líder de uma comunidade indígena estava integrada na luta maior do povo brasileiro, estava integrada na larga e longa luta do explorado contra o explorador, do oprimido contra o opressor, Marçal de Souza decretou a sua própria sentença. Até